Olá, amigos e amigas do Estadão, como vão vocês? Eu sou Felipe Frazão, jornalista do jornal aqui em Brasília. Faço a nossa conexão semanal, nossa ponte aérea com Paris. Olá, João Caminoto, como vai? Um forte abraço para Olá, você, é um prazer Felipe. conversar. Tudo Igualmente, bem? Felipe. Melhor, recuperado. A Tudo gente bem? alterou, nosso dia É, essa semana um eu pouquinho, peço para o Caminoto se desculpas até recuperar. porque tive uma gripe aqui pesada, que eu apelidei de gripe Macron, né? Mas já estou um pouco melhor, então estou feliz aqui conversar com você e com os amigos aí do Estadão. Bom te ver restabelecido, Caminoto, ou se não 100% ainda, bem melhor do que ao longo da semana, né? Obrigado. Nossa, que bom. Quem não está muito melhor, talvez, é o próprio Macron, né, Camila? Aliás, essa semana ainda com repercussões do que a gente começou semana passada, né? A gente viu agora, anunciou-se na África do Sul a formação de um governo composto pelo Congresso Nacional Africano, com os partidos de oposição, chegaram a um acordo para continuar no governo. Enfim, temos a reunião do G7 ainda ocorrendo na Suíça, desculpe, a reunião do G7 na Itália e na Suíça, né, uma reunião endossada ou incentivada também pelo G7, mas ao longo desse fim de semana a gente vai ver a reunião promovida pela Ucrânia na Suíça, uma reunião para discutir a paz, ou a fórmula de paz, o que o Zelensky propõe para a paz. E na França, tudo muito agitado. Macron está na Itália, Muito está agitado. conversando na reunião do G7, recebeu o Zelensky, assim como o Biden, todos os líderes do grupo das 7 economias mais industrializadas, que já não é mais o G8, né? O G7 é o antigo G8 sem a Rússia. Tudo isso no meio de um turbilhão aí na Europa, né? Todo mundo fala, está sendo discutido, inclusive o presidente Lula está nessas viagens, visitou a Suíça, visitou a Itália, falou sobre isso, Caminoto, sobre a extrema-direita, o avanço da extrema-direita na Europa, que provocou um terremoto político em diversos países, inclusive na França. Qual é a Isso. situação aí, Caminoto? Explica um pouco para a gente por quê, o que levou o Macron, o que ele quer com essa jogada de convocar eleições, dissolver o parlamento, a Assembleia Nacional, ele pode fazer isso, é uma prerrogativa do presidente, né? Sim, E sim. convocar eleições antecipadas na França, e que cenário é esse que a gente está vendo aí? Veja só, Felipe, quando a gente conversou na semana passada, né, havia as eleições já estavam em curso, né? E havia perspectiva de um avanço da extrema-direita em vários países. E quando se abriram as urnas no domingo, se percebeu um avanço da extrema-direita no Parlamento Europeu, mas um avanço até moderado, aquém do que era esperado, que não mexe muito na distribuição de força dentro do Parlamento Europeu. Mas a grande surpresa e o terremoto político aconteceu aqui na França, porque a Hum, vitória do partido Reunião Nacional, liderado pela Marine Le Pen, foi estrondosa. Ela teve mais o dobro da votação das forças ligadas ao presidente Macron. E isso, não, essa amplitude da vitória da Le Pen não era esperada. E muito menos esperada ainda foi a atitude do Macron, ainda no domingo, de ir uhum. anunciar a dissolução da Assembleia Nacional, que é o parlamento francês, e convocar eleições. Convocou eleições agora, primeiro turno final do mês e o segundo turno dia 7 de julho, sendo que é a terceira vez isso que acontece isso na Quinta República, né, francesa, um fato inusitado, assim, para gerações mais recentes, e um grande assim, de uma importância enorme para a Europa e para o mundo, principalmente para a União Europeia. Nós estamos falando aqui da França, que é a segunda maior economia da Europa, uma das maiores do mundo, um dos sustentáculos da União Europeia, né, na política de Macron e de outros presidentes que o antecederam, e também a França, que é uma potência nuclear, e a França, que é uma liderança hoje nesse esforço de apoio à Ucrânia contra a Rússia. Então, é de uma enorme importância o que está acontecendo, porque há uma perspectiva de que a extrema-direita, né, da Reunião Nacional, o partido de Le Pen, possa vir a ganhar essas eleições parlamentares, possa vir a ser capaz de formar um governo
e ter o primeiro-ministro francês, eleger o primeiro-ministro francês. É importante explicar o seguinte: o presidente francês, Macron, ele tem um mandato dele garantido até 2027. São quase 3 anos, praticamente 3 anos ainda de mandato. E o presidente da República Francesa ele tem poderes constitucionais mais amplos que o primeiro-ministro, né, que é eleito pelo parlamento. O presidente cuida de assuntos de defesa, assuntos internacionais, relações. Agora, o primeiro-ministro tem uma importância muito grande na política doméstica, né, assuntos domésticos, mesmo na economia, questão previdenciária, etc. E aí, nesse momento, o primeiro-ministro da França é resultado de uma coalizão que apoia o Macron, muito apertada, não tem maioria, já é um aperto, mas apoia o Macron. E nós temos aí a perspectiva de ter um país com um presidente com um perfil político e um parlamento com partido totalmente diferente, né? E isso, obviamente, é sinônimo de crise, é sinônimo de tensão, de incerteza. Por isso que essa semana os mercados, a bolsa aqui da França, o principal índice, o CAC, né, 40, caiu mais de 7%. Os títulos franceses, os soberanos franceses também despencaram, porque a situação fiscal da França não é positiva. E você tem uma extrema-direita com uma apostila de mais gastos, né, e menos impostos, né? Bem populista. Isso é uma receita de desastre Tem para as contas públicas. sustentabilidade? Você que se entende disso, vai ser possível sustentar? E, por outro lado, você tem uma esquerda, a frente, foi formada uma frente de esquerda, e todos os partidos de esquerda, que chama frente de esquerda, né, a grande frente, a frente ampla, que também tem propostas assim, vamos voltar à aposentadoria aos 60 anos, vamos retroceder, vamos, assim, uma série de medidas que são incompatíveis com os cofres, com a situação fiscal do país. Volta ao passado. E aí acabou de sair uma pesquisa agora, a primeira pesquisa mais sólida das intenções de voto para o primeiro turno, e você tem uma situação que a extrema-direita tem 29,5%, a esquerda, né, que é uma aliança que reúne, inclusive, partidos de extrema-esquerda, tem 28,5%, ou seja, estão quase empatados, e o Renaissance, que é o partido do Macron, tem apenas 18%. Né? Então, assim, você pode ter um cenário num parlamento dividido entre a extrema-direita, né, e a esquerda, né, no sentido com elementos importantes da extrema-esquerda, e um presidente minoritário, com apoio minoritário, né, muito pequeno, muito frágil. Isso vai gerar uma turbulência política muito grande até 2027. A gente viu o Macron tomou essa atitude, para alguns corajosa, ousada, compatível com o perfil dele, para outros, inclusive do próprio partido dele, o próprio primeiro-ministro atual inicialmente reagiu. Foi uma loucura, foi um tiro no pé, porque coloca o cargo dele, não? Em jogo. Ele que vai estar e em abre jogo, a né? porta para a extrema-direita, né? Abre a porta para a extrema-direita chegar ao poder, que é uma coisa assim, até pouco tempo ainda impensável. A extrema-direita francesa vem crescendo, mas quando chega em votações mais majoritárias, ela perde, vem perdendo. Então, agora, muita gente acha que é uma jogada política de Macron, no sentido, caso a extrema-direita ganhe mesmo as eleições e venha a liderar um governo, eleger o primeiro-ministro, ela provavelmente, na visão dessa estratégia hipotética, ela vai se desgastar e nos próximos anos, desgastando o potencial dela eleger o presidente da República, que é o cargo mais importante em 2027. Mas é uma situação difícil, e assim, nós estamos vendo lances aqui na política francesa, Felipe, que você não imagina, por exemplo, você tem o Partido dos Republicanos, é um partido tradicional, conservador, de centro-direita, direita, você pode dizer, que abrigou, por exemplo, o Sarkozy, né, e outras lideranças, de uma orientação gaulista, né, de Charles de Gaulle,
E o líder, o presidente do partido, de segunda-feira, surpreendeu a todos e anunciou apoio a Le Pen, né? Isso gerou uma revolta no partido. Ele foi expulso do partido em 2 reuniões. Chegaram a ponto, olha, imagina a cena, são cenas dignas do Congresso Nacional Brasileiro. Os membros do partido não conseguiram entrar na sede do partido porque as chaves estavam nas mãos do Ciotti, né, que foi expulso. Aí conseguiram as chaves e agora há pouco, né, nós estamos gravando esse programa na sexta-feira, a justiça francesa suspendeu o afastamento dele. Ou seja, é uma confusão total, né? Você tem um partido cujo presidente, as principais lideranças não aceitam, mas que continua presidente. E nesse jogo você tem todo um processo de escolha de candidatos, né? Que está terminando hoje, se não me engano, para que vão concorrer nessas eleições. E uma coisa importante, Felipe, assim, no primeiro turno só passa para o segundo turno na votação, né, pelas regiões, quem obtiver um mínimo de 12,5% dos votos, né? E isso é o piso para o candidato passar. E as previsões estão vendo que, em muitos casos, só vão passar candidatos da extrema-direita e candidatos ou da esquerda. Então, o Macron tem muito pouco tempo para tentar reverter essa situação, né? Então, Agora, outra consequência da eleição europeia foi a Alemanha também, né? A extrema-direita ficou em segundo lugar, uma votação muito relevante. E não vamos esquecer que estamos nos aproximando das eleições no Reino Unido. E o partido da extrema-direita, o UK Reform, ontem a pesquisa mostrou ele no segundo lugar nas pesquisas eleitorais. Ele pode se tornar o principal partido de oposição ao governo, que provavelmente será liderado pelos trabalhistas, do Labour, né? Dia 4 de julho. Então, você tem aí, são países muito importantes, né, no cenário geopolítico mundial, com mudanças muito, muito graves. Então, é um fator de incerteza que cresce muito para todo mundo, né? Ainda mais você tendo a perspectiva aí no final do ano das eleições nos Estados Unidos, as quais, no momento, o Donald Trump tem um ligeiro favoritismo para vencer. E a gente já viu agora, lembrando aqui, recentemente, né, também a dissolução do parlamento e eleição que levou a direita ao poder em Portugal, com o crescimento da extrema-direita, mas que acabou prevalecendo um governo de direita, trocou o governo completo. Uma instabilidade, que isso poderia também, talvez, acontecer mais uma vez, né, na Espanha. Quase houve a vitória do PP na Espanha recentemente. Agora, sem falar na Itália, né, Felipe? Na Itália está no poder, né? Holanda. Na Itália. Né? Então, assim, é um cenário europeu, e é isso que vem sendo discutido. Inclusive, o Lula, nessa viagem dele, que está agora concluindo, ele vai concluir agora no sábado, passou por Itália e Suíça, ele manifestou apoio e preocupação com isso, dizendo que é um perigo, mas que é também um alerta, e ele pregando uma união das forças democráticas, ou que ele acha que são democráticas, né, progressistas, da esquerda, manifestou apoio aos trabalhistas, né, no Reino Unido, dizendo que torce pela vitória deles, espera que eles retornem ao poder, e falando abertamente sobre isso, com todo mundo. Inclusive, ele tem reuniões com a Ursula von der Leyen, né, a presidente da Comissão Europeia. Ele vai conversar com o Macron também, deve tocar nesse assunto, tem falado com todo mundo sobre democracia, colocou isso no discurso dele, inclusive, Camilo, na OIT, ele foi na Organização Internacional do Trabalho fazer um discurso a respeito de iniciativas para proteção de direitos trabalhistas, falando sobre inteligência artificial. É um discurso amplo, algo inusitado, né? Não é muito comum a presença do presidente naquele âmbito, é uma organização relevante, mas que costuma estar fora do circuito. Ele foi a uma da conferência, né, a 112ª conferência,
e inaugurou lá uma coalizão pedindo apoio para condições melhores de trabalho no mundo todo, falou da questão das mulheres, isso você tem razão, que ainda há muita disparidade, né, apesar dos esforços e da legislação que ele mesmo aprovou aqui no Brasil, dizendo que haverá igualdade salarial, que isso ainda é uma utopia, e falando das condições de trabalho, condições climáticas, condições de diversos sentidos, né? Falou também, atrelou isso, diz, olha, aí assusta, naquele discurso que assusta um pouco, né? A direita, ataques, ameaças à democracia significam perdas de direitos e afetam os trabalhadores. E isso acabou virando, foi uma reportagem que eu tenho dados aqui do Estadão, que foi muito lida, tem muita gente que teve curiosidade sobre isso, isso está no discurso do Lula na OIT. E agora está o Lula falando sobre isso também no G7, nessa viagem que ele fez. E eu também vou dar uma dica de uma outra reportagem aqui que o Estadão fez, Camilo, que é bem interessante. O nosso colega Daniel Gateno fez um levantamento visual, um guia visual para você entender, quem tiver curiosidade. É muito fácil aqui, não vá ali no site do Estadão, estadão.com.br, você clica lá na editoria de internacional, está destacado, é um guia para você ver como ficou dividido o Parlamento Europeu por país, né? E aí você pode ver como foi a votação também em cada país, os grupos, né, as alianças, que continua o atual, levou, né, o centro continua no governo, mas você vai perceber claramente um crescimento da direita, da extrema-direita, e uma redução da esquerda, de alguns países, principalmente, que levaram a essas decisões, levaram a essas movimentações políticas. É bem interessante para a gente ver como é que cada país votou e o impacto que eles têm, né? Porque os países têm pesos diferentes dentro do Parlamento Europeu, de acordo com o seu tamanho, né, população. E, Caminoto, essa viagem do Lula, né, que está aí na Europa, falando sobre isso, não está tratando só disso também, né? Acho que a grande questão dessa participação dele, dessa viagem, é com quem, eu até escrevi isso no Estadão, que é o seguinte, com quem ele vai se encontrar, o que ele vai fazer, né? E com quem ele não vai se encontrar. Porque ele decidiu ignorar completamente, não vai atender o convite da Ucrânia para ir a essa conferência de paz da Ucrânia no fim de semana, que ele poderia estar lá. Ele teve esse compromisso em Genebra, na Suíça, a conferência é na Suíça também, na região de Lucerna, e a presidente da Suíça fez um apelo final, presidente Lula, por favor, estenda a sua passagem pela Europa, vá até lá. Não vou. Não vou porque ele está defendendo o seguinte, Camilo, inclusive disse hoje para os líderes do G7 também, não vai ter paz, não vai ter negociação de paz, enquanto não tiverem na mesa Putin e Zelensky. Se os dois não estiverem sentados nessas conferências internacionais, não adianta nada. E, ao mesmo tempo, o que a gente viu foi o Lula defendendo essa posição na frente dos aliados do G7. Ele arrumou esse compromisso ontem na OIT, na quinta-feira, para ficar claro, no dia que o Zelensky estava na Itália, no G7, né? Quer dizer, ele se desencontra mais uma vez com o Zelensky no âmbito do G7, não encontra cara a cara com ele, diz que não vai à conferência e, ao mesmo tempo, está advogando pela presença da Rússia dentro de uma ideia, de uma proposta que foi divulgada no mês passado, no fim de maio, por Brasil e China, apoiada conjuntamente. Uma proposta de que haja uma desescalada, que eles sentem para discutir a paz, sem ampliar as zonas de conflito, mas que, ao mesmo tempo, não exige a retirada das tropas russas do território ucraniano, que foi o que deu origem ao conflito. Então Felipe, isso, como é que tu pega na tua avaliação aí na Europa? Então, você veja, o posicionamento do Lula em relação à Ucrânia, ele mantém uma interlocução com o Putin, né? Acho que a semana passada, inclusive, teve um telefonema, o Amorim teve lá segunda-feira. Segunda-feira, exatamente. Mas, como você mesmo disse, tenta evitar contatos, ou pelo menos públicos, com os Zelensky da Ucrânia, né? E esse posicionamento, os dois têm que sentar na mesa, bacana, todo mundo acha que os dois têm que sentar na mesa em algum ponto. O problema, hoje mesmo, acho que até aproveitando o time desse encontro que vai haver na Suíça, o Putin fez a proposta de paz dele, né?
Muito. Assim, o resumo da proposta de paz do Putin, né? Até um jornalista da BBC fez um post no X e achei bem interessante. É o seguinte: façam tudo o que eu quero, ou seja, os territórios que nós já anexamos, nós ficamos, mais alguns que nós não anexamos ainda, mas queremos anexar, nós ficamos. Não haverá punição, ao fim das punições comerciais, né, dos embargos comerciais tem que terminar, e por aí vai. Acho que não tem conversa, porque existe um Estado agressor, existe claramente um Estado que cometeu uma invasão, né, de um território soberano, ferindo leis internacionais, que é a Rússia. O pragmatismo pregado pelo presidente Lula em relação a essa questão, todos precisam sentar na mesa para conversar, é óbvio que precisa, mas precisam ser balizados em alguns âncoras morais, né? Questões centrais. Você não pode abrir o espaço para toda uma discussão que você tenta cancelar essa invasão ilegal da Rússia da Ucrânia. E isso afeta muito a imagem do Lula no exterior. O isola, inclusive, em alguns momentos, em algumas discussões, como no próprio G7, porque gera um constrangimento esse posicionamento dele mais alinhado com Putin, né? Embora não seja isso que o Itamaraty, o governo, fala, mas é claramente com viés pró-Rússia nas negociações e também mais próximo da China. Embora a China é mais esperta nesse jogo, ela consegue passar a busca dela por uma solução pacificada de uma maneira um pouco mais tênue na relação dela com Moscou, né? E o Brasil está sendo visto como um país simpático, pelo menos pegando leve com as pretensões de Putin. Então, esse é um fator muito importante, muito complicado. E, ironicamente, se a Marine Le Pen ganhar aqui na França, ela pode ganhar até uma certa amizade na relação da Ucrânia com o Lula, porque ela também tem uma posição mais próxima do pró-Rússia do que o Macron, que hoje é a principal liderança na Europa de apoio à Ucrânia. Então, é uma situação muito complicada para o presidente, muito complicada mesmo nesse ponto da Ucrânia. Né? Ele chegou a dar uma declaração depois de defender isso, ele defendeu para presidente Suíça, ele falou no G7, mas ele também falou aos jornalistas, e foi perguntado, né, um jornalista, o nosso colega Sérgio Justo do SBT estava dizendo, mas porque parece que o senhor às vezes está defendendo o Putin, ele ficou irritado. Ele interrompeu o jornalista e falou, não defendo Putin, eu não defendo Putin, eu estou defendendo, é que eu não estou com Putin contra o Zelensky, nem com o Zelensky contra o Putin, estou defendendo a paz, e foi uma resposta dura, ríspida do Lula, e ele depois falou assim, o que acontece é que se eles não conversam é porque eles gostam da guerra, estão gostando da guerra, os dois. Foi uma infelicidade essa declaração. Daquela declaração do Lula, que recorda, né, remete às anteriores e que provocaram essa desconfiança toda com ele, dos principais aliados da Ucrânia, mas que também são aliados, são países amigos do Brasil. Né? Em que pese a relação do Brasil com a Rússia também ser uma relação amistosa, não é isso que está em questão, se desentende, né? Cria dissabores, cria fricções, né? Uma indisposição com os Estados Unidos, com a França, com os países do G7, né? Itália, o Reino Unido, não são países adversários de forma alguma, aliás, tem muitos mais laços, inclusive, do que com a própria Rússia. Mas não é nem essa questão, né, de colocar na balança. E aí, quem faz isso é o Zelensky, né, quem vai lá e provoca. Né? O Lula está fazendo isso por quê? Está fazendo isso por interesse comercial? Essa ironia, né, Felipe? Eu vi que você escreveu até uma nota sobre essa frase do Lula, né, no Estadão. Essa ironia, parece até que estão gostando da guerra. É desrespeitosa, né? Dada a gravidade, o número de pessoas que morreram, né? Não cabe. Não cabe, ainda mais para a situação delicada, né? De uma extrema infelicidade do presidente da República. E tendo esse posicionamento, o Brasil não consegue ter um protagonismo nessa busca pela paz, né?
na questão da Rússia, não consegue ter esse protagonismo, no sentido de ser um ator ali importante fazer esse meio de campo, né? Ainda mais com a posição russa de não abrir mão de nada. Basicamente, não abrir mão de nada. Não, Então, eu acho que ele não citou a Crimeia. Eu estou vendo aqui a reportagem, estou com ela aberta aqui, Camilo, só para não deixar de reportar, claro. Mas ele não cita a Crimeia, que é uma questão que o Zelensky não aceita, né? A fórmula de paz dele, que ele vai discutir no fim de semana, ele queria o Lula e outros líderes lá, mas não quer o Putin, né? Não foi convidado, e diz que isso seria para, num segundo momento, eles levarem ao Putin, e aí provavelmente a pretensão deles é levar mais de 100 países, chefes de Estado, chefes de governo, altos representantes, lá para Lucerna, na Suíça, para angariar apoio para essa fórmula de paz do Zelensky, que tem 10 pontos, que prevê restaurar, né, todo o território ucraniano, ou seja, a retirada imediata das tropas russas, que o Putin não aceita, e depois, entre outros pontos, estabelecer um tribunal especial para o julgamento dos crimes de guerra. E aí, essa questão territorial, que eu acho que é uma dos principais, eles querem a Crimeia de volta também. A Crimeia é de 2014, foi invadida antes. E o Putin também não aceita, mas hoje ele fala que ele quer que a Ucrânia retire dessas regiões ocupadas agora a partir de fevereiro de 2022, de Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporizhia, né? E quer que eles abandonem a exigência do Putin para sentar na mesa para negociar é abandonar essa pretensão ucraniana de se agregar ou integrar a OTAN, que tem tudo a ver com o plano de assistência militar que o Biden acabou de assinar e anunciou agora no G7 com o Zelensky, quando o Zelensky estava lá, que é um plano que não é entrar para a OTAN, mas que os Estados Unidos vai dar ao longo de 10 anos, tornar o país mais autossuficiente, né, dar assistência militar, né, equipamentos, armas, munições, treinamento para a Ucrânia. E vai além do governo Biden. São 10 anos de assistência militar, e também mandaram para ele, né, uma bolada de novo, aí, 50 bilhões de dólares em recursos que são daqueles ativos russos que estão bloqueados nos países do Ocidente, em grandes bancos, que já deve estar ali na casa de 300 bilhões, Camilo, era um pouquinho menos, que o Putin chama de roubo, né? Dinheiro roubado. Ele chama de dinheiro roubado. E que criou uma fricção ali no G7, porque a secretária do Tesouro americana, Janet Yellen, propôs isso aqui no Brasil, em fevereiro, quando veio para uma reunião do G20. Aquilo criou um estremecimento, porque o que ela dizia? Que eles tinham que pegar esses recursos, que são, naquela época eram 285 bilhões de dólares, mas já deve estar em 300, ou já passou talvez disso, que estão em França, estão em países aliados. Pegar essa grana, esses ativos, e passá-los para controle da Ucrânia, quer dizer, se alienar, se desfazer e pegar o dinheiro e aplicar na Ucrânia. E aí como é que fica, né? Qual é a garantia que se tem de que isso não vai ocorrer em outro momento com outro país, como com a China, por exemplo? Aí você vê a China comprando ouro, né, de se desfazendo de títulos da dívida do Tesouro Americano. Para muita gente do mercado, essas coisas têm a ver, né? Reduzir a exposição ao dólar, à moeda americana. E o que naquele momento se discutiu é que, olha, não temos base legal para isso ainda. Os russos prometiam reagir, responder na mesma moeda, e o que eles estão fazendo, já faziam, essa grana de 50 bilhões, é o rendimento, é o que se tem de rendimento desses ativos, não o ativo em si. Mas é uma grana e tanto que eles repassaram agora para a Ucrânia, justamente nesse momento, às vésperas da cúpula de paz, que aí o Putin responde na mesma moeda, quer dizer, olha, então a Ucrânia está exigindo tudo, eu também quero tudo. E aí não tem conversa. Agora, me parece... pensando um pouco, né, ainda sobre o evento da Suíça, né, eu não consigo vislumbrar por que não ir, né? O que faria mal ao Brasil, ao governo brasileiro, ao presidente Lula ir a esse encontro, né? Nós não estamos falando de um encontro marginal, né, com algumas pessoas, é um encontro com lideranças mundiais, né, das quais o Brasil se inclui legitimamente. Então, por que não participar? E, participando, deixar clara a sua posição, né,
e que tem que ter os dois têm que sentar na mesa, etc, etc, como a boa diplomacia exige e é praticada. Agora, falar não vou, acho que é uma atitude um pouco incompreensível, quase imatura do governo brasileiro. O que eu tenho ouvido aqui, só para agregar na tua reflexão, é que eles também, eles não dizem isso com todas as letras, mas é como se estivesse meio cansado, quer dizer, nós já vimos esse filme, é mais uma cúpula que alguém organiza de fachada, mas que no fundo é a Ucrânia, né, que vai para lá para discutir só a posição da Ucrânia, e daí o Lula iria para lá, mas não foi a Rússia, né? Não, então, assim, que eles não querem se desgastar de novo, porque o Amorim já esteve em várias delas e não quer, mais uma vez, cair nessa... e que isso aí é perda de tempo. Né? Então, Felipe, você é um repórter, jornalista experiente, eu também já cobri muitos, né, esses eventos de cúpulas, etc. Elas são muito repetitivas mesmo, né? Sim. Todas, não? Sim. São repetitivas, muitas vezes são fontes de promessas e documentos finais que nunca são cumpridos, né? Nunca são, mas é assim que funciona. Talvez o Amorim, já um diplomata muito experiente, já tenha visto demais mesmo. Mas para isso não quer dizer que o país não pode participar, porque são nessas reuniões que podem se surgir oportunidades e luzes, né, para se achar soluções e também de se praticar a soberania do país, né, a parte diplomática do país. Então, enfim, eu acho um equívoco grande não participar dessa reunião. Tá? E se repetem também porque o cenário muda, né? Momentos são outros e tudo mais. Muda. Veja aqui na Europa o que está acontecendo, né? Em uma semana pode mudar. Né? O mês que vem nós podemos ter outros governos na Europa totalmente diferentes, né? Em países importantes como a França. Né? Então, realmente precisa ter uma flexibilidade. Esse pragmatismo, né, precisa ser para todos os lados. Não é um pragmatismo só para uma solução que coloque a Rússia na mesa. Tem que ter um pragmatismo também direcionado aos países que estão buscando uma solução via Ucrânia. Eu acho que esse é o caminho. E o Brasil está dando com isso, para a gente fechar a nossa conversa hoje, um sinal importante, Caminoto. Eu vejo nesse sentido. É que ele vai andar, a partir desse momento, atrelado à China. Foi com a China que o Brasil assinou esse documento, essa proposta, de que estariam ali dispostos a promover que o caminho será uma cúpula internacional com os dois na mesa, com a Ucrânia e com Rússia, ou seja, Zelensky e Putin. Essa foi a opção do governo brasileiro e não era a única, né? Ele, nesse sentido, está se aliando a quem é o principal, é uma parceria sem limites, né? Estratégica e sem limites, que foi anunciada por Xi Jinping e Putin, logo depois da invasão da Ucrânia, e que tem dado sustentação econômica também, dado saídas, né, comerciais. Sim. E nesse sentido também, sobrevida, né, formas de se fortalecer, se manter no poder para o Putin. Foi a opção do governo brasileiro, e ali sim um ator global de muito peso, muito relevante. Então, eu acho que isso, inclusive, tem que ser um ótimo tema para um programa futuro nosso, né? Dessa viés chinês, né? Sino de poder ali do Brasil, né? Essa aproximação da China, dessa órbita de poder da China, né? E distanciamento dos Estados Unidos e do Ocidente, é uma coisa importante para a gente discutir, porque isso tem implicações de longo prazo, né? Para o Brasil, estrategicamente, economicamente. Um bom tema futuro para a gente. Você tem toda a razão. Combinadíssimo. Combinadíssimo. É sempre interessante. E não vai faltar assunto, porque até o meio do ano a gente já viu um tanto de coisa. Teve viagem presidencial, de vice-presidente, né, para a China, e haverá viagem presidencial aqui no Brasil do presidente Xi Jinping. Quando ele vem, Felipe? Virá em novembro ao Brasil, ele vem ao Peru em novembro e ao Brasil para duas cúpulas relevantes, a cúpula do G20 e a cúpula da APEC,
Ásia-Pacífico, e, além disso, ele quer fazer uma visita toda especial, bilateral, com o presidente Lula. Será interessante, ainda mais diante dos resultados, né, das eleições americanas, né? Vai ser, segundo, promete. Vamos lá, estaremos aqui para trazer para vocês detalhes, informações, análise e tudo mais. Muito obrigado, Caminoto, pela tua disposição aí, por estar fortalecido aqui para a gente bater um papo, e obrigado à nossa audiência, e até semana que vem. Forte abraço. Obrigado, Felipe. Obrigado aí, amigos do Estadão. Até semana que vem. Um abração. Tchau. Tchau, tchau, gente.